Estamos ao vivo, nessa última live dessa semana. O pessoal já está entrando. Daisy, que saudade! Hoje a live promete. Esperar mais um pouquinho. A Paula entrou. Ai, Daisy, obrigada. Vamos fazer live juntas também, né? Eu pensei nisso já. Vamos lá. Pronto. Tivemos um acidente essa semana. É. Vou ver se eu pego uma lâmpada ali para ver se dá um jogo de luz. A Paula sofreu um acidente essa semana, cortou a testa, mas tá tudo bem. Quase que essa live não acontece. Hã? Quase que essa live não acontece. Tudo acontece em favor de algo maior. Sim. O pessoal tá entrando já. Vou esperar mais um pouquinho. Acho que já dá para você começar a se apresentar, né? Falar sobre você, seu trabalho, enquanto o pessoal vai entrando. A live vai ficar salva também. Então, quem perdeu o começo pode... Minha luz não adianta nada, né? Nada esconde esses paradrapos. Eu devia ter pintado uma sobrancelha, assim, eu tô pensando em pintar de canetinha, né? É Bom, antes que alguém pergunte, tá? Eu dei uma chifrada no lustre da sala de jantar aqui em casa. Eu tava brincando de toureiro, aí dei uma chifrada no lustre, só dei um cortinho, só tomei 5 pontos, mas tá tudo certo. Bom, gente, meu nome é Ana Paula Freschi, tá? Minha identidade secreta é ser irmã da Camila. Ela é minha irmã, gente. Pra quem não É a minha sabe, identidade secreta, você não conta a pra ninguém, gente não. usa um sobrenome diferente, então não dá para saber. Pois é. Mas tudo pela numerologia, não tem nada a ver com... Não, nada está sendo excluído aqui. Nós temos os dois sobrenomes de mãe, de pai, certinho, mas acabou que a gente fez aí numerologias e achou Para melhor. mim é melhor o Freschi, para ela melhor o Pérez, né? Então tá tudo certo. Eu também sou Pérez Freschi, com muito amor. Bom, gente, meu nome é Ana Paula Freschi, né? Eu sou terapeuta, sou consteladora familiar, sou bióloga também, então eu vou acabar trazendo um pouco da biologia aqui para essa live, né? Deixa eu só subir a minha cadeira aqui. Bom, enfim, trabalho com diversas terapias, radiestesia, mesa radiônica, mesa psiônica, dou cursos, sou consteladora, trabalho com barra de axis, Theta Healing, que mais? Reiki, Magnified Healing, então, enfim, diversas terapias também, né? O que me faz buscar, né, novas formas de ajudar as pessoas. Então, hoje, eu queria estar aqui para falar um pouco de constelação familiar, tá? E o papel sistêmico do Covid-19, do coronavírus, aqui, que a gente tem visto, né, várias constelações do coronavírus,
tem visto muita coisa. E eu que estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre a visão sistêmica, a minha visão, o que eu acredito. Tá certo? Você quer acrescentar alguma coisa, Camila? Não, pode continuar. Bom, então. A constelação familiar, ela trabalha os nossos antepassados, né? Então, a gente, quando reencarna numa família, a gente já traz toda a história desses antepassados, né? Então, a gente, quem veio do espiritismo, ouve dizer que você não escolhe, você escolhe quem você quer, você escolhe a sua família. Então, a gente escolhe a sina da nossa família, o karma da nossa família também. Então, é mais fácil de ver problemas de constelação, né? Quando você olha, por exemplo, uma mulher que, vamos supor, ela apanha do marido. Apanha, 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 larga dele, arruma outra, apanha de novo. É tipo o dedo podre, né? Às vezes o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é drogado. A gente vê histórias se repetindo dentro dessa família, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser olhada. Então, você vê dentro de uma família, por exemplo, várias pessoas se suicidando, né? Suicídios, assassinatos, mortes violentas. Então, uma das famílias que tinha muitas mortes violentas é a família Kennedy. Então, o presidente Kennedy, ele foi assassinado, o irmão dele parece que foi assassinado também, ele ia ser candidato, ele era senador, ia ser candidato. O último que morreu foi acho que é filho do Kennedy, não sei. Bonitão até. E ele caiu de helicóptero junto com a namorada. Não, minto, de avião, junto com a namorada nos anos 90, não sei se vocês lembram disso. E fizeram a constelação da família Kennedy e foi verificado que a família, o avôzão lá, o bisavô, não sei, do Kennedy, eles sempre foram muito ricos, né? E com uma indústria de ferrovias. E para fazer as ferrovias, eles desapropriavam as terras e ao invés de indenizar as pessoas, eles matavam as pessoas. E isso tudo gera emaranhamentos. Então, sempre que acontece alguma coisa ruim com alguém, né, sempre que alguém se sente injustiçado perante uma situação, isso gera um emaranhamento familiar. O nome mais correto seria um emaranhamento sistêmico. Então, o que é esse emaranhamento? Né? Se a Camila, por exemplo, a gente vai... Minha mãe dá uma casa de presente, uma fazenda de presente. E aí a gente vai dividir essa fazenda e ela fica com a parte da casa e eu fico com a parte que só tem plantação. Eu vou me sentir eu posso me sentir injustiçada. Né? Aí o que vai acontecer com essa casa? Ela vai começar a dar problema, ela pode começar a quebrar, ela pode começar a estragar. Né? Acontece muito isso em empresas, quando o sócio não sai muito satisfeito, um dos sócios não sai muito satisfeito. Então a tendência é realmente acabar num casamento também. Né? Então isso... essa técnica, para quem não conhece, ela foi desenvolvida por um alemão, Bert Hellinger, né? Eu vou falar dele porque ele lutou na Segunda Guerra Mundial, depois ele foi padre, e como padre ele foi trabalhar por 15 anos na África do Sul. E lá ele observava, ele foi diretor de escola, né? Então ele tinha contato muito, muito próximo com as tribos, né, africanas, as tribos Zulus. E lá ele verificou que aquele pessoal não tinha problema, não. Eles não tinham os problemas que nós temos, né? E esses problemas cotidianos que nós temos. E ele foi observar por quê? Porque que quando essas pessoas elas têm um problema, juntava toda a tribo para resolver o problema. Então não ficava emaranhamentos. Né? Então o marido e a mulher estão brigando porque o marido quer ter filho, a mulher não quer ter filho. Ou porque eles querem construir uma casa nova, a mulher não quer, que seja isso, vamos dizer. Então junta todo mundo e todo mundo opina e ali a tribo toda junto decide. Então nós temos vários sistemas, né? O nosso primeiro sistema é o nosso sistema original, que é pai, mãe e irmãos.
o nosso segundo sistema vai ser marido, esposa e filhos, né? E depois a gente vai ter um sistema maior, que entra avós, bisavós, todo o sistema familiar. Nós temos sistemas secundários, por exemplo, como ambiente de trabalho, turma de faculdade, coral da igreja, o pessoal do grupo de oração, né? O povo da academia, não sei que tipo de nicho que a gente pode frequentar. Nós temos o nosso estado, né? Então, os mineiros têm uma característica, né, sistêmica como mineiros, os paulistanos, enfim. Nós temos a nossa nação, né, quanto Brasil, então tudo relacionado a brasileiro, então está remetido a nós. Nós temos também as nossas origens, as nossas etnias. Então, uma pessoa que tem descendência oriental vai ter sempre aquela descendência oriental. Uma pessoa que tem uma descendência africana vai ter sempre uma africana escrava, né? Vai ter sempre essa ancestralidade e isso já vem com muitos emaranhamentos. E nós temos também o nosso planeta é um sistema, né? Então verifica-se que eu até vou falar muito disso sobre a guerra. Né? Eu já atendi, já fiz constelações aonde as pessoas, o rapaz ele era adicto, né? Ele era viciado, dependente químico, viciado em drogas, e eu fui fazer a constelação dele e falei, hoje você usou? Hoje não, mas eu quero muito usar. Fizemos a constelação e foi visto que ele era alemão, descendente de alemão, o avô dele veio da Alemanha depois da guerra, e ele estava identificado com os judeus, né? Então, ele pegou essa dor que ele não fez nada, o avô dele não fez nada, fugiu da guerra. Então, ele pegou essa dor das vítimas dos alemães, vou chamar de alemães, tá? Não vou nem falar de nazista, vou falar de alemães. As vítimas dos alemães, os judeus, e ele queria ir para a morte junto com essas vítimas, né? E muito falar que isso é inconsciente, ninguém faz isso em sã consciência, né? Com certeza, Tudo que é observado no campo sistêmico, ele não vem do campo assim racional. Por isso que é uma coisa assim surpreendente quem participa de uma constelação familiar em grupo, uma constelação sistêmica em grupo, porque não é algo consciente da razão. Vou parar aqui. Será que foi eu que caí? De honrar aquelas vítimas, e ele não sabe como fazer com essa energia, né? Que nem bebê. O bebê, ele tem fome, ele faz o quê? Ele fala, pelo amor de Deus, não dá comida? Não, ele chora. Ele vem uma dor na barriga dele, ele chora. Ele faz cocô e fica incomodado? Ele chora. Ele tá com dor de ouvido? Vem aquela coisa esquisita, o que ele faz? Ele vai fazer assim? Não, ele chora. Então, basicamente, o nosso choro, por não entender o que aquela energia tem para nos mostrar, ela vem inconscientemente. A pessoa busca a morte de alguma forma. Né? E agora, o interessante desse caso é que o irmão dele quer ser policial, soldado. Já se identificou. Então, a energia veio para ele também, só que ele se identificou com os soldados alemães. Né? Então, é uma situação um pouco diferente e uma história bem interessante. A constelação, né? O nome constelação é um nome que veio da tradução do inglês, né? Então foi do alemão para o inglês e do inglês para o português deu constelação, mas não tem nada a ver com estrelas, né? Embora, porque une uma estrela, não tem nada a ver não, viu? É mais ou menos um erro eu acho que é um erro, né? Porque não deu nada certo esse nome. É um erro mesmo erro não, que nada é errado. Tudo é em favor de algo maior e a gente vai entender um pouco disso hoje. Né? Então, na constelação, o Bert Hellinger descobriu que tudo de bom e de ruim na nossa vida acontece por 3 leis, as leis do amor. A primeira lei é a lei do pertencimento. Está
invertido aí ou não, né? Invertido. Bom, a lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Todo mundo tem necessidade de pertencer a um sistema. E todo mundo tem o mesmo direito de pertencer a esse sistema. Tá? Como assim? O meu direito de pertencer... Quando eu excluo alguém do meu sistema, ninguém quer o tio bebum na festa de aniversário do filhinho, quer? Não. Meu pai e minha mãe se separam, eu não quero o meu pai entre no altar comigo no dia do meu casamento. Então, ou uma própria pessoa pode se excluir, a pessoa vai embora, muda de cidade, não dá mais notícia para a mãe, não dá mais notícia para ninguém. Então, a própria pessoa se exclui, né? Ou começa a não participar mais dos eventos da família. Ou mesmo está em casa e se envolvendo mais com a família, não almoça junto, entra para direto pro quarto, por algum motivo, né? Ou porque é adolescente chato mesmo. Mas todo mundo tem esse mesmo direito. E quando você nega o direito de pertencer, isso gera emaranhamentos. Por exemplo, no caso de filhos fora do casamento não assumidos. Filhos não assumidos, provavelmente os filhos desse pai que não assumiu, ou o avô, ou a avó que não inclui um dos filhos do filho, etc e tal, né? Tudo isso, ele tem, quando você exclui alguém, as próximas pessoas que entram nos sistemas, elas têm a necessidade de preencher esse vazio. Né, de alguma forma, para que honre aquilo. Então, se a pessoa foi, por exemplo, assassinada por um bisavô, você tende a vir com alguma doença, por exemplo, para honrar aquela pessoa que morreu. Ou você tende a ir para a morte. Eu já vi pessoas que morreram de mortes trágicas por honra a um ancestral que assassinou alguém. Eu constelei esses tempos atrás a minha insônia, que eu sempre tive insônia, foi porque essa você não conhece, Camila. Algum avô nosso aí matou alguém. Certeza. E sempre tem, né? Sempre tem. Se a gente for mexer lá no passado, as pessoas se matavam, fugiam. Tinha muita história de traição e filho fora de casamento que a gente nem imagina. Tinha muito. Matando, o cara tem uma amante, essa amante engravida, ele manda matar. Então você tem um mandar matar. Né? E se a gente for dois, cada pai, nós temos dois, cada pai tem mais dois, 2 vezes 2, 4. 4 avós mais 2 pais, 6. Os avós vão ter pais, 8, 16, 32. Se eu for ali 10 gerações, eu tenho mais de 2.000 pessoas, das quais eu tenho que honrar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não acho justo eu pagar porque você não acha justo, mas é assim, tá? Também não foi justo com aquele que morreu. Então, por justiça, aquele que morreu, porque ele tem o direito de pertencer também, e ele foi excluído, os jovens pagam pelos mais velhos. É um equilíbrio do sistema. Um equilíbrio tosco, concordo, mas é a forma com que a vida é. A segunda lei é a lei da ordem. A lei da ordem diz que quem veio antes é maior. Então, os que chegaram antes, eles estão acima, e os que vêm depois, eles estão abaixo. Ou seja, os pais vieram antes, os pais são maiores. Toda vez que o filho quer ser mais que o pai, o filho quer dar ordem para o pai, o filho quer ser igual ao pai, o filho julga o pai, o filho se estrepa, ele é menor. Né? Então, percebam pessoas que têm os pais separados e tomam partido de um dos pais, essa pessoa vai ter problema em uma ou mais áreas da vida. Quando eu digo áreas da vida, entra relacionamentos, saúde, profissão,
tá? Vida profissional e a vida financeira. Basicamente são essas quatro, certo? O familiar também, né? Então, toda vez que você tenta tomar um lugar aonde se você chega numa empresa e você já quer mandar em cima dos que já estavam, dos funcionários que já estavam anteriores, você vai se estrepar, você pode ter certeza. Então, a lei da ordem, ela fazendo um comparativo das a lei do equilíbrio entre para que uma relação seja bem sucedida, relação entre iguais, por exemplo, patrão e empregado, a relação é igual. Eu dou o meu trabalho e o meu patrão me dá dinheiro, a relação é igual. Se isso se desajusta, se o patrão começa a pagar mais do que a pessoa trabalha, ou se a pessoa paga mais do que ela combinou, fazer hora extra e não receber, por exemplo, isso também gera emaranhamento. Agora, o chefe não, o chefe ele é superior, entendeu? Ele é superior. É muito conflitante, por exemplo, quando uma pessoa que veio depois, ela passa por uma promoção a ser o chefe do outro, né? Então, aí eu tô aqui na empresa há 10 anos, mas o chefe, por algum motivo, ele passa a ser uma outra pessoa. Uma pessoa que tem um equilíbrio entre o respeito àquele que está mais tempo e o respeito daquele que está mais tempo para aquele mais novo que está num cargo mais elevado. Então, a lei do equilíbrio, ela é igual entre iguais, certo? Ela só vai ser diferente, né? Ela só vai mudar no caso, por exemplo, de pais para filhos, porque quando este maior, o menor não tem como devolver o que o maior tem para dar. Então, mesmo que o pai da mãe morra no parto, ninguém pode dar mais que a mãe. Mesmo que o pai tenha sido só uma noite de carnaval da mãe e foi embora para a Suíça sem saber que ele existe, não pegou o telefone, não sabe de nada. Esse pai, ele deu a vida, então ninguém pode dar a vida. A vida. A conexão tá falhando um pouco, mas acho que tá dando para entender, né, gente? O seu está assumindo. Luana, Que foi? O meu tá tudo bem a sua aqui. conexão tá falhando bastante. A minha conexão, deixa eu ver aqui. Isso, tá cortando. E aí, tá? Toquei aqui de roteador. Então, aí entra uma coisa onde eu queria chegar, né? Então, como lidar com o coronavírus? Qual que é o papel do coronavírus, né, na nossa vida? Eu vou negar o coronavírus? Vou excluir? Não. A gente tem que aceitar o que ele tem para nos trazer. Essa pandemia, como bióloga, eu afirmo com todas as letras e com todos os pontos e vírgulas, ela poderia ser muito pior, né? Esse coronavírus, ele tem uma taxa de infecção muito grande, porém a mortalidade é muito pequena. Tá? A gripe espanhola, que aconteceu há praticamente exatos 100 anos atrás, ela matava 50% dos infectados e o grupo de risco era entre 20 e 40 anos. Então, aquela época foi muito pior. E as pessoas morriam em questão de horas.
né? Em 12 horas a pessoa estava morta, não dava tempo nem de correr. A pessoa morria, mais ou menos como o coronavírus, também uma doença respiratória. Enfim, se surgiu na China, se não surgiu na China, algum motivo tem, né? A gente tem visto várias constelações. Porque eu e a Camila até estava discutindo por que eu não faço uma constelação aqui. Porque eu acho que eu sou muito pequena. Eu acho que é muito maior do que eu. Eu vi constelações, por exemplo, eu vi a Sophie, né? A Sophie é a esposa do Bert Hellinger, ele morreu é, em Ele não era 2018. filho? É filho ou filha? Não é esposa. A Sophie é a esposa dele, é a segunda esposa dele. E ela que tomou a frente do Instituto Hellinger, ela já estava já à frente do trabalho dele, e ela fez uma constelação muito interessante. Então, a constelação, né, de uma coisa muito grande, para mim, ela está relacionada mais ao. Quando você monta um grupo de constelação, tá, para fazer um workshop, para fazer um evento, todas as pessoas que estão ali naquele momento. Então, às vezes eu monto geralmente quando eu vou em Catanduva, eu monto 3, 4, já cheguei a fazer 6 workshops em coisa de 10 dias. E você vê que em cada dia não dá certo para ir num dia, o outro não dá certo para ir no outro. Sabe, é um tal de dar certo, não dá certo? Que aí você vê que as pessoas que estavam marcadas não eram para estar naquele dia. Aí puxam para cá, vem outra, enfim. Aí você vê que naquele dia tem um tema sem nenhum combinado, sem nenhum combinado. Então eu já vi pessoas abusadas representando abusadores. Então, eu já vi, por exemplo, juntar todo mundo e aquele dia ser o dia do profissional. Aí no outro dia ser o dia dos problemas com o casamento, pessoas querendo resolver problemas do casamento, o outro problemas com o filho, né? E o outro, às vezes, são problemas aleatórios que não tem nada a ver com outro, que todos giram em torno de uma coisa só, né? Um problema só, por exemplo, o assassinato. Então, um ancestral assassinou alguém e isso reflete na vida da pessoa de alguma maneira hoje. Então, o que eu vejo, né, na minha visão sistêmica? O coronavírus, essa pandemia, ela está em favor de algo maior. Negá-la, praguejá-la, maldizê-la é excluí-la. Isso vai trazer consequências graves para você. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Aceitar, né? O que não tem remédio, remediado está. Então, isso tudo está acontecendo. Então, os tempos difíceis, eles são mais duros para aquelas pessoas que estão passando naquele momento. Então, o fato de nós estarmos neste turbilhão, né, tá relacionado também com as nossas vivências, com os nossos antepassados. Então, tudo isso é necessário. Então, eu não tenho como dizer qual que vai ser o desenrolar. Uns dizem que é um mês, outros dizem 2 meses. Sinceramente, Camila, você, com os seus estudos astrológicos, você poderia dizer o que, que a astrologia nos diz? Eu, Ana Paula, chuto com as minhas intuições, eu chuto 2 anos. É bem interessante a astrologia, porque a gente teve um eclipse ano passado, em que, né, os astrólogos diziam, olha, esse eclipse aqui, ele vai dar resultado até 6 meses, 1 ano e meio para frente. E foi na Ásia. Foi bem pouquinho antes do corona, né, vir. Então, todo mundo hoje está falando, então tem a ver com essas questões. Abril agora, astrologicamente, está bem tenso, tá? Tá pior do que março. A gente vai ter muitos desafios aí. Pretendo fazer mais trabalhos de astrologia em relação a isso, mas tem muito astrólogo falando sobre isso, inclusive. E gente da astrologia sistêmica, para quem não sabe, existe astrologia sistêmica, que é a astrologia com constelação sistêmica. Dá para a gente analisar um mapa a partir da luz da constelação, para ver os emaranhados no mapa astrológico. Mais ou menos até agosto e setembro, astrologicamente, a gente vai estar sofrendo essas consequências da pandemia em si, da saúde, né? A partir de setembro que a gente vai começar a literalmente respirar melhor. E isso os cientistas também falam, o pessoal da Sim. saúde também fala, né? Que é por ali.
Agora, economicamente, isso vai reverberar. 2021, a gente vai ter aí muita recessão, a gente vai ter ainda muita coisa para a gente poder resolver, né? Eu espero poder falar mais sobre astrologia, né? Mas vai ter muita coisa aí. Isso daí não é uma coisa. Aliás, isso já começou lá atrás, esse movimento, né, da própria humanidade, de consciência, de começar a se deparar com as coisas que precisávamos olhar. E a pandemia só faz parte, né? Eu lembro que eu sempre falei que a casa ia cair em março, né? E aí as pessoas falam: Nossa, você falou que as estruturas iam ruir. Gente, nem eu imaginava que era isso, né? Pois é. Mas é que agora é o ponto crítico. Mas a gente vai ter aí um bom tempo para poder se reequilibrar. Então, se vocês estão acostumadas a verem, fazerem um mapa astrológico, né, para revolução solar, que vê futuro pelo mapa, se você vai ler um tarô, se você... Então eu fui, né, gosto de baralho cigano, fui lá na mulher, ela falou que a minha vida ia ser ótima, maravilhosa, né, e olha só que confusão, nós estamos e não tem quem não está. Bom, quem está se dando bem é fábrica de máscara e, enfim. Sempre tem alguém se dando bem. Sempre tem alguém se dando bem. Infelizmente, a maioria nessa, acredito eu, que não vai se dar muito bem, né? Então, do ponto de vista financeiro, isso vai ser abalado. Ninguém, né? Então, por quê? Porque é em favor de alguma. Então, eu fui lá ler minha sorte, estava tudo certo, estava lindo, maravilhoso. Amor nossa, se aconteceu o que a moça falou lá, eu estava bem na fita, né? Ia ser ótimo que ia acontecer. Financeiramente, essa é uma benção. E óbvio que tá difícil, né? Para quem é terapeuta, tá difícil, porque você vai deixar de comer. Por exemplo, meu marido tem loja de calçado, o pessoal vai deixar de ir no super, vai gastar dinheiro, o pessoal tá parado, né? Porque empresas mandando embora, a gente viu vídeos, eu vi vídeo da CVC, eu vi vídeo do dono da Madeiro mandando gente embora, né? Porque não tem condição. Enfim, nós vamos entrar numa recessão. Nós estamos ainda no turbilhão. Então, quando eu li a minha sorte, né? Quando eu fui lá ler o tarô, lá ler o baralho, o que foi visto? Que minha vida ia ser linda, maravilhosa. E agora não vai ser do jeito que a mulher falou. Por quê? Porque o vírus, essa pandemia, ela está aqui em favor de algo muito maior. Ela está aqui pela Terra, é o nosso sistema terrestre. Não é o nosso país como era só na China. Não é só um probleminha que aconteceu. Isso acontece também em relação a guerras, em relação a desastres naturais muito grandes, né? E que a gente morre de medo, a gente acha que guerra é ruim. Todas as guerras, elas tiveram um papel dentro da humanidade, uma coisa muito maior. Então, eu vou dar o exemplo da Segunda Guerra. A Segunda Guerra, ela aconteceu porque ela tinha que acontecer. Então, durante a Primeira Guerra, um soldado inglês esteve a 30 metros com a arma apontada para o Hitler e o Hitler desarmado. O cara deixou o Hitler ir. Então, naquele momento, ele podia ter impedido a Segunda Guerra. Só que a Segunda Guerra, ela foi muito ruim. Ela fez muito mal a muitas pessoas. Mas foi depois da Segunda Guerra que nós tivemos a internet. Nós não estaríamos conversando hoje se não fosse a Segunda Guerra. O computador, nós não teríamos celulares, nós não teríamos computadores, nós não teríamos GPS. Então, houve um boom tecnológico depois da Segunda Guerra. Veio guerra, veio um monte de coisa? Veio um monte de coisa. Concordo com todo mundo. Mas ela também trouxe trouxe desenvolvimento. Né? Ela mudou a face do mundo. Ela mudou o mundo. Então, isso, a pandemia, o coronavírus, veio aqui para mudar o mundo. Mas Ana Paula, mudar o quê? Não sei. Vamos esperar passar, aí daqui uns 3, 4 anos a gente conversa de novo. Porque eu também estou no meio do furacão. E algumas coisas que a gente já começa a perceber. Nossa, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para aquilo. Olha, nós estamos percebendo o quanto esse sistema X é frágil. Vai ter que olhar para isso. Então, a gente está começando a enxergar muita coisa que ou já estava enxergando, mas que não mudava, ou que nunca havia enxergado, tanto pessoalmente como na coletividade.
Exatamente. Então, é aquela história, né? Quando a gente. Mãe que faz muito isso, né? Que a gente tá lá numa história, a mãe vai lá e destrói tudo, né? Então, tem muitas jovens já, começando, todo mundo começou a virar moda investir na bolsa. Quer dizer, não, qualquer Zé Ruela com R$ 30 investe na bolsa, não é? O que que aconteceu? As primeiras coisas a ruírem foram as bolsas. Antes foi bem interessante que em janeiro, né, eu nunca tinha ouvido falar de coronavírus, estava a Camila e eu, minhas filhas, nós estávamos na praia, e foi assistindo TV lá que nós fomos saber de coronavírus, né? E as bolsas caindo e aquela coisa toda. Eu falei, gente, o que eu tenho com o vírus lá na China? Pois é. Pois é. Mas aí, como biólogo, eu sabia que isso aí uma hora ia chegar aqui, né? Ainda mais com o vírus da gripe, que é um vírus extremamente infeccioso. Então, óbvio que o que eu vim trazer para vocês aqui é justamente isso. Olhar de maneira diferente. Então, o coronavírus, ele é uma arma, né? Então, aquela história. Ah, eu vou dar um tiro na Camila. Aí eu não matei, quem matou foi a bala. A responsabilidade é minha. Então, então existem muito mais coisa por trás. Então, essa pandemia, ela veio nos trazer algo muito maior. Ela é só um instrumento. Ela é só um instrumento para algo muito maior. Então, comparando com a última pandemia, a gripe espanhola matou mais gente, mais que o dobro de pessoas, eu acho que mais que o dobro de pessoas que morreram na Primeira e na Segunda Guerra juntas. Matou muito mais. Aqui no Brasil, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que as pessoas não saíam de casa também. Elas largavam os corpos na calçada, passava a prefeitura, passava caminhão pegando, e esses corpos ficavam dias na calçada. Né? E matou outra pandemia também, que veio não sei se foi a peste negra ou a peste bubônica, uma das duas pestes, ela foi os sobreviventes da peste foram os renascentistas, que foi durante o Renascimento, que foi o fim da Idade Média, início da Idade Moderna, que nós tivemos os grandes pintores, Da Vinci, Michelangelo. Na ciência, nós tivemos Newton, nós tivemos Linneu, nós tivemos vários, né? Da Vinci com anatomia. Enfim, a ciência moderna, ela começou no Renascimento depois de uma pandemia, que matou 30% da população mundial. E ninguém sabia como é que ela era pega. Pior ainda, depois foi descobrir que era do rato. Mas ninguém sabia. Começou na Ásia também com os mongóis. Né? A gripe espanhola começou nos Estados Unidos. Primeiro caso, ela desapareceu, depois ela voltou, depois ela desapareceu. E a espanhola, porque ela foi disseminada quando os soldados da Primeira Guerra voltavam para casa. Então, tem coisa boa vindo aí. Né? Então, a gente percebe que tá muito. Desculpa, né, a falta de concordância, mas tá muito menos pior do que poderia ser. Tá menos pior do que poderia ser. Ela podia ser muito pior. Também, né? Exatamente. A gente tem muita informação, né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que é, de onde veio, o que fazer, né? Como que se pega, como que não se pega. Então, pelo menos a gente tem essa vantagem hoje da informação. A gente sabe o que é um vírus. A gente sabe o que é um vírus. Naquela época não sabia o que era vírus, o que era bactéria. Né? Então, nós temos cientistas desenvolvendo essa vacina. Não esperem vacina. Essa vacina não vai chegar a tempo. A vacina não chega a tempo. Demora. A vacina, no mínimo 6 meses. E mesmo porque ela não vai ser desenvolvida aqui no Brasil. O país que desenvolver, ele vai dar primeiro para o país dele. Hoje mesmo eu vi que os Estados Unidos comprou coisas que o Brasil tinha comprado, ele foi lá e comprou. Sim. E os suprimentos que vieram para o Brasil foram desviados para os Estados Unidos. Eles pagaram mais, eu acredito, né? Ou por medo. Mas não sei que indústria, não sei se era da China, não sei de onde é que vinha a máscara. Era material, máscara.
E O aí, material Mário, lá, genético que veio é, para o Brasil foi transferido para os Estados Unidos. E está tudo certo. Por quê? Eles honram os ancestrais deles. Eles são, até hoje, são amigos os principais aliados dos Estados Unidos é a Inglaterra. Agora, quem são os nossos fundadores? E lá eles honram, embora tenha dizimado os índios, eles honram os índios. Agora, aqui, o que a gente faz com o índio? É fantasia de carnaval. Português, o que a gente faz? piada, Piada. E os negros também, eles fazem parte. escravidão. A Nós não gente honramos a nossa discrimina. ancestralidade. Nós não honramos a nossa ancestralidade. E a partir do momento em que a gente não honra os nossos ancestrais, a gente não vai ter sucesso. Por isso que o Brasil é sempre o país do futuro. É o país do futuro desde que eu me entendo por gente. Eu tenho 40 anos, finge, tá? Fica quieta. Eu tenho 40 anos e o Brasil, pois é, esse futuro não chega. E ele não está nem perto de chegar. A partir do momento em que a gente aprender a honrar os nossos ancestrais, né? Então, a gente vê a Europa, por que a China, né, ela vem de guerras há 5.000 anos? A Europa guerra há 5.000 anos. Desde sempre tem guerra na Europa. Então, tudo isso, e muito interessante, né, que sempre se imagina que as pandemias viriam da África. Se você pegar filmes, né, aquele filme Pandemia é muito interessante. Então, para quem se pergunta por que o vírus não saiu daquela península península não, né? Que o Wuhan lá, aquela região de Wuhan, é justamente porque lá é comunista, se você pisasse fora, você tomava um tiro. É simplesmente, eles fecharam todo mundo ali. E no filme Pandemia, um filme de 95, né? Um filme excelente, está no Netflix, assisti essa semana, muito bom. É um macaquinho que dissemina um vírus lá, e o vírus lá é bem mais tenebroso, tá? Mas eles fecham uma cidade pequena, para ninguém entrar e ninguém sair, mesmo assim escapa. É muito o que acontece. Então, mas a Itália morreu mais gente que a China, porque aquela região que surgiu o vírus, ela é uma São Paulo, igual São Paulo, tem 11 milhões de habitantes. Eles simplesmente fecharam São Paulo. Então, o que tinha que fazer aqui? Fechar São Paulo. Só que quem tinha? Nós tínhamos parentes na Itália, tinha parente em outros, e todo mundo passa por São Paulo. Eu moro em Uberlândia. Uberlândia tem aeroporto? Tem aeroporto. Só que aqui você só vai para Brasília, Belo Horizonte, São Paulo. Então, você quer dizer, vai ser tudo para o mesmo lugar. Vamos boicotar a China, que nem eu vi pessoal, não, vamos comprar mais nada da China. Você não pode condená-los. Vocês sabem por que eles comem esses animais? Porque o governo incentivou na década de 70 comer animal silvestre. Porque como eles eram comunistas, o governo chinês tem que dar comida para eles, né? E como o governo não queria dar comida para eles, quer manter exército, quer o dinheiro dele, porque comunista é assim, né? O povo se lasca, mas os manda-chuva vivem no bem bom. Verdade, Então, todo sistema é assim, né? Para falar a verdade, todos os sistemas são assim. Enfim, mas o governo incentivou para não, vocês comem lá os bichos, né? E tá tudo certo. Come com a bicho silvestre que tá tudo certo. E os animais, eles são reservatórios de doenças. A gente sempre soube que raiva. Como que eu pego raiva? O gato morde, o cachorro morde, o morcego morde. Toxoplasmose. O próprio HIV, né? O HIV veio de macaco. Tem a dengue, o mosquito. Você tem a leishmaniose, o cachorro, o mosquito e o homem. Né? Então, você tem mosquito, você tem doenças transmitidas por outros animais. Então, o vírus, ele muda um pouquinho de um animal para o outro. Né? O fato dele ter mudado, até o HIV ele muda. Né? Vamos supor, eu tenho HIV e outra pessoa pegou um HIV nos Estados Unidos. Provavelmente os nossos HIV são diferentes. Então, mas o que eu quero trazer para vocês é
não praguejar, não aceitar o que tiver por vir. É não se desesperar. O que não tem remédio, remediado está. Do ponto de vista sistêmico, o que eu tenho para dizer? Essa pandemia, ela existe em favor de algo maior. É algo maior que você. Não queira tentar entender, não queira tentar resolver. Você não é nada. Eu não sou nada. Eu posso fazer o quê? No máximo, lavar minha mão e passar álcool gel. É isso que eu posso fazer. Entendeu? Então, eu tenho mais ou menos, tá? Porque a gente não tem que ter dó de ninguém, porque quem tem dó se acha maior. E você é igual a todo mundo. Então, os nossos governantes escolheram estar no papel que eles estão. Nós vemos essa briga toda, não se iludam, ela é política. O Dória quer ser presidente. Então, prefeitos e governadores, eles estão na frente da ação da saúde propriamente dita nos estados e municípios. Então, o Bolsonaro não tem nada a ver com o hospital aqui da minha cidade ou da cidade de vocês. O Bolsonaro, ele está cuidando da economia. Então, ele está vendo que, sinto muito, mas a realidade é, essa quarentena vai trazer uma recessão imensa. Na verdade, independente dessa quarentena, todo esse vírus, ele mundialmente vai trazer essa recessão. Com quarentena, sem quarentena. Né? E eu não quero trazer isso para o lado político, para essa live, porque não é a questão, mas a gente precisa tomar todas as precauções de saúde e sim, temos que pensar em economia, porque o mundo ele vai ruir, as bolsas já estão caindo, a gente vai sofrer sim, então a gente tem que ter uma aceitação, a gente vai ter que se reinventar e entender que existe algo também de positivo para tirar dessa situação. Existem brigas políticas, existem brigas de ideologia, existe tudo. Tudo está coexistindo. E o que é legal disso é que as coisas estão aparecendo. Exatamente. Era aí nesse ponto que eu queria chegar. Fica muito evidente. E é importante a gente ter essa noção, né? Mas quanto à questão sistêmica, as coisas não acontecem também, tipo, em 2, 3 meses, né? Que nem a gente falou. Tudo isso é resultado de muito tempo e vai gerar um resultado daqui para frente também. É isso que é importante a gente ver. E não dá para concluir nada, nem a respeito político. Eu acho que tem muita coisa para aparecer ainda, tá? Não dá para concluir nada. Essa situação está colocando a gente no presente e na aceitação. É o que eu sempre falo. Exatamente. Né? E está nos obrigando a estarmos no presente. Né? Isso é uma Exatamente. bênção. Isso é uma bênção. Mas se tornando, a gente continue sempre no presente. Exatamente. Continue imparcial, sem julgamento. É tirar o julgamento. É não chorar pelo leite derramado, porque isso é o apego. Não adianta eu me apegar a nada. Eu não tenho nada. Ah, mas eu tinha um emprego, aí veio o coronavírus e eu perdi o emprego. É porque eu tinha isso, agora eu não tenho mais. É porque antes eu tinha 10 fábricas, agora eu não tenho nenhuma. Tá certo. Ai, é porque a minha avó morreu. Ai, porque fulano morreu. Nós vamos perder pessoas conhecidas, infelizmente. Então, estejam preparados. Não é um alarmismo, não é sofrer por antecipação, mas ter isso em mente. Pode acontecer? Pode. Ai, meu Deus, vou morrer. Não. Pode? Pode. Porém, eu tenho que estar preparada, mas não a ponto disso me trazer desconforto, ansiedade. Maturidade. De amadurecimento diante de tudo isso que está acontecendo. É aquela pessoa que vai casar e fica, ai meu Deus, e se chover? E se cair um raio na minha cabeça? E se meu vestido rasgar? E se o cachorro vomitar na saia do vestido? E se a comida estiver ruim? Muita gente fala que todo mundo, de alguma forma, vai sofrer. Seja com saúde, seja com morte de ente querido, seja com a questão financeira. Mas tem pessoas que podem até se beneficiar, né? Tem pessoas que podem aí ter uma ideia nessa quarentena que vai mudar a sua vida profissional, por exemplo. Cada um também tem o seu sistema particular.
né? Então, assim, eu Exatamente. acho que esse é um momento em que cada um tem que olhar para si. O que que eu posso tirar de tudo isso? Entender que existe um movimento coletivo e existe um movimento individual também, né? Então, o que que eu posso tirar disso? Cada um Agora, vai sofrer de alguma forma, no mas a coletivo, o que que coletividade eu vai posso sentir. fazer? No coletivo eu não posso fazer nada. Eu não posso Sim, impedir que o vírus venha até mim. Eu posso evitar, mas impedir eu não posso, é o macro né? e o micro, né? Do macro eu não tenho Exatamente. controle. Então, o Está que na que hora eu de eu me procuro empoderar do fazer? micro, porque muitas vezes a gente não se empodera da nossa vida. Então, está na hora de se Exatamente. E empoderar do tirar. micro, do meu sistema, né? Do que eu estou vivendo aqui. E o coletivo é outra história. Como é que está o nosso tempo, Camila? 10 minutos. Então, eu quero trazer. A gente até ia fazer uma meditação sistêmica, mas eu acho que não cabe aqui ainda. Porque nós estamos no meio do furacão ainda. O furacão tem que passar para a gente ver onde cada um vai cair. Porque isso aqui é um furacão. Tira tudo do lugar. Quem vai cair perto, quem vai cair longe de casa, qual casa vai ser destruída, qual não vai, né? Mas agora também tem uma outra questão sistêmica, é a convivência com o seu familiar. Que esse familiar também está preocupado. Se é um pai de família, onde é que ele vai tirar dinheiro para comprar a comida, né? E Então, o idoso está com medo de morrer. o idoso. E tem uns que quer ir para rua. E tem idoso que quer fugir, gente. E tá tudo certo, cada um tem a sua. Cada um tem como lidar com esse idoso que quer fugir. Se ele quer fugir, deixa ele ir. Explica. Ele não quer entender? Paciência, você não pode, ele é seu ancestral. Então nós vamos ter briga de pai, de marido e mulher. Então já parece que até ontem a ministra Damares estava falando do aumento de 50% na violência doméstica. É hora dessas mulheres se resolverem. Muita Então, coisa familiar está vindo à tona, e até as pessoas que eu atendo agora está vindo muito à tona. E outra, não só familiar, coisas internas. O isolamento interno vem trazendo tristezas, vem trazendo angústias que nunca foram olhadas. exatamente, agora é hora de olhar para dentro. Você vai estar próximo do seu familiar, vai vir coisas. Você, como mãe ou como pai, está ali com seu filho, você vai estar com a sua mãe ali, mais em casa, tal, com o seu pai, a família está mais reunida. Aproveite esses momentos em família. Aproveitar melhor os seus familiares, honre a sua ancestralidade, ouça seu avô contar aquelas histórias chatas de velho, E eu acho ouça o seu pai. interessante essa questão do idoso, porque eu ouvi muitos comentários depreciativos a respeito de idoso, né? Tipo, tem que morrer mesmo, tem que renovar, Não viveu fazer o o que viver? quê? Mas assim, é uma falta de honra também, né? Sim, e Muitas outra, você pessoas aproveitar. olhando para os seus avós, para os seus pais, que já têm uma certa idade, com honra. Agora olhando e falando, meu Deus, ele pode morrer a E qualquer pior momento e tal. ainda, será que Então, você está olhando isso para é o uma seu coisa filho? boa também que traz, né? Olhar para ele com essa honra e com esse cuidado de vou cuidar. Eu estou vendo muita gente também com muito cuidado com seus pais idosos, com seus avós idosos. E isso tem sido muito bonito também. Tem. Então, é esse olhar que eu quero trazer para você. Você está honrando os seus ancestrais? Você vai olhar para trás e vai dizer: nossa, eu te fiz um bom trabalho com os meus filhos. Eu fiz um bom trabalho com os meus filhos, né? Como está sendo a paternidade, a maternidade para você? Como que você está olhando, né, para os seus avós, para os seus pais, para os mais velhos e para os mais novos? É olhar com amor. Ah, mas eu errei muito, eu briguei muito, tal, tá certo, já passou. E agora para frente. É o olhar com amor. Tudo que é feito com amor é válido. Né? Na constelação a gente vê muito isso. A mãe, a mãe mata, aborta um filho porque ela não quer que esse filho passe fome, porque essa mulher está numa condição de restrição alimentar, né, financeira. Foi um ato de amor. Não foi uma. Agora, se eu tirar um filho para não estragar meu corpo,
é uma outra questão, né? Então não existe 8 e 80. 8 e 80 é o que menos existe. O que existe é 67, 80, 82, 25. É tudo É, 15. e é interessante falar que na constelação familiar, a questão do aborto ela é vista de uma outra forma. Vamos falar isso para as pessoas, né? Porque Tá? ela já pega a questão da lei do pertencimento, então cria alguns problemas e que ao mesmo tempo que tem, né, que a gente vê problemas em famílias que houve aborto provocado, também se fala não julgue, tem esse lado também. Exatamente. Existe um sistema, essa pessoa ela também foi levada por outros, né, por outro emaranhado. Então é entender que é uma coisa que vai levando a outra, e aquele que acorda e fala, acho que eu vou me tratar, ele acaba sendo responsável por meio que dar uma salvada nesse sistema. Né? As pessoas que vão Exatamente. cuidando e tendo consciência, né, que vão meio que organizando. É justamente isso. Então, o recado que eu vim dar aqui do ponto de vista sistêmico é: não exclua essa pandemia. Não maltrate, não pragueje, não maldiga, né? Não julgue. Ela E está a aqui em questão favor de algo maior. Então, do incluir a pandemia, não é tipo, então vamos sair para a rua e dane-se, Não pegue há um como Não é isso. Não é isso. É incluído, bom, agora nós estamos vivendo com essa realidade. Nós vamos ter que se adaptar a isso. O que é que a gente tem que fazer? Quais as precauções? O que, que tem que fazer em termos de saúde, de economia? Vai mudar a nossa vida. Incluir é tipo, tá, a realidade é essa. O que nós essa. temos que fazer agora? Né? O que, que eu tenho que reinventar na minha vida? Porque também se o mundo cair, eu falar, então eu vou ficar aqui esperando. Não, as pessoas vão ter que Não. se virar, né? Então, é muita coisa aí acontecendo. O incluir é nesse sentido, é aceitar e fazer o que tem que ser feito. E o que não pode ser feito, aceitar. É Somente isso. entender que tudo que está acontecendo é maior que você. Não. É maior que você. A gente acha que, né? Não, é maior que a Camila, é maior que eu, é maior que você, é maior que todo mundo, é maior que o presidente, é maior que todo mundo no planeta. Vamos dizer, coisa de Deus, né? É muito maior. Então, os sistemas menores, eles vão se submeter a esse sistema maior que está surgindo. Então, é realmente a aceitação. Temos 2 minutos. É a aceitação. É você tá com essa realidade, não é aceitar e ficar passivo, mas é tá, as cartas estão na mesa. São essas, o que eu tenho. Eu não tenho mais o que eu tinha, né? Quando uma vez a gente, né, eu era criança, nós ficamos em situação financeira difícil, né? Porque minha mãe tinha fábrica e tal, perdeu muita coisa. Enfim, ela mandou a empregada embora. E virou para mim fazendo a Paula. Eu mandei a Maria embora. Ai, por quê? Porque você tem que aprender a trabalhar. E hoje eu sei fazer faxina. Eu sei trabalhar. Se eu precisar fazer faxina amanhã, para fora eu faço. Tá tudo certo. E a gente entender que tudo isso é maior do que nós. Então se coloque no seu lugar. Todo mundo tem um lugar. E quando alguém está fora de lugar, isso traz emaranhamento. Então se coloque no seu lugar. O seu lugar é o que eu não posso mudar? Eu posso impedir que o vírus venha? Eu posso reorar, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso acender uma vela, eu posso tomar um xarope e tal. Então, vou fazer o que eu puder. Não Mas tem o gente que não. que, por exemplo, tem uma profissão de linha de frente, essa pessoa vai ter que atuar ali. E tem gente que o melhor lugar dela é ficar quieta em casa. Você está se ajudando mais em casa. Não é questão de, então peraí. Então o motorista ele não pega vírus, o médico que tem que trabalhar. Não, gente, todo mundo pega vírus, mas cada um tem o seu lugar. Então assuma o seu Exatamente. lugar, cumpra o seu papel, né? Ó, 28 segundos. A Ana Paula, ela é de Uberlândia, ela atende em Uberlândia, Minas Gerais, ela atende online, atende em Catanduva também, em São Paulo. Entre no Agora não vou Instagram para você. dela, é arroba doutora Ana Paula Freschi, é isso, né? Tudo junto. Isso. Tem no meu. Tchau, gente, já estamos tendo que sair. Tchau, acabou.